Olá a todos, eu sou a professora Juliana Simeão, professora de espanhol. Estou mais uma vez aqui com você nesse projeto maravilhoso da Universidade Aberta Leonel Brizola e venha fazer parte dessa nova história. Acesse aí o site e a gente se encontra. Bueno, vamos começar a nossa aula. O que a gente vai trabalhar hoje especificamente são os artigos. Nas primeiras aulas a gente começou com uma viagem sobre a interpretação de texto, o que é o Enem, sobre os gêneros textuais, o que o Enem em língua espanhola cobra, que é uma coisa fantástica também, né? Algo muito bacana mesmo, que são gêneros textuais. A gente viaja aí pelas histórias em quadrinho, pelas tiras, a gente viaja aí por textos que são da atualidade, textos culturais da América Latina. Então o Enem tem justamente essa pegada, né? Mas a gente está também trabalhando nesse momento a parte gramatical, porque a gente sente falta disso, né? Então vamos trabalhar um pouquinho e bem no iniciozinho mesmo, vamos caminhando. E seguimos aí com los artículos. Vámonos? Bom, em espanhol a gente tem como em português, a gente vai fazer meio que uma gramática comparada, tá? Essa gramática comparada nos fortalece em língua portuguesa e também aí o aprendizado de espanhol. Por quê? Porque a prova de espanhol do Enem, ela tem o texto em língua estrangeira, mas a interpretação, as questões estão em língua portuguesa. Então, a gente vai fazer essa jogada aí com a língua, com a instrumentalização da língua, falando em português também. Em alguns momentos a gente fala em espanhol, né? Para poder dar uma valorizada aí na língua, tá? Então, vamos lá começar com los artículos. A classificação dos artigos em espanhol, então, nós vamos ter determinados ou indeterminados, ou a gente pode chamar também de definido ou indefinido, tá? Então, vamos lá. Los definidos ou determinados são esses aqui, el, los, la e las. O mais interessante disso é que muita gente quer colocar o tal do lo. Existe, mas não nesse momento. Porque o artigo, como é em português, com essa gramática comparada, o que ele acompanha? O substantivo, o nome, tá? Que pode ser masculino, feminino, singular ou plural. O lo a gente vê daqui a pouquinho. Então, vamos aqui. Ejemplo, el libro, el árbol, el hombre, la casa, o feminino agora, la hormiga, la mujer. Todos eles estão no singular. Repara que eles estão aqui no singular. Então, a gente tem o el. Se a gente, fazendo essa gramática comparada, o el, a gente vai colocar uma outra cor para dinamizar um pouco mais aqui, o el é como se fosse o artigo o. Vamos colocar assim, tá? Então, eu até brinco dizendo, com uma siglazinha, que ele acompanha a um substantivo masculino singular. Um SMS, vamos brincar assim, que não tem nada a ver com mensagem, tá? Los seria como se fosse o os de português. Então, ele acompanha substantivo masculino plural. E assim a gente tem um entendimento melhor fazendo essa gramática comparada. E aí eu passo para o artigo feminino, que é o lá, mais fácil, né? Porque aqui a gente confunde los e el. Então, dá essa confundida porque tem o los e deveria ser o lo, lá, las. Mas o lo a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, para substantivo masculino singular, a gente usa realmente o el, tá? Sempre. O lá, como se fosse a, e o las, como se fosse as. Então, substantivo feminino plural. Perdão. Ui. Pode cortar? Lá, a gente tem aqui, como se fosse o a, substantivo feminino singular. E o las, como se fosse o as, substantivo feminino plural. Bem interessante isso. Muito fácil. Em espanhol a gente até diz, isso eu aprendi lá na Espanha, né? Que a gente diz quando é muito fácil, que está pan comido. Está bem fácil, tá? Por enquanto a gente está vendo aqui o uso muito específico. O el, como se fosse o o, então para usar antes do substantivo masculino singular. O los, como se fosse o os. Lá, a, las, as. Somente para comparação, né? E também o uso da seguinte forma. Artigo antes de substantivo. Para designar. Então, artigo é aquela palavrinha que vai mostrar, olha só, essa palavra aqui é masculina.
essa outra aqui é feminina. Essa aqui é masculina no singular e essa aqui no plural. Ok? Exemplo. El libro, bem clássico esse exemplo, né? El árbol, aí coincidiu da palavra árbol também ser masculina em português, porque existem palavras que em português elas são masculinas e em espanhol são femininas. A gente vai ver também, ok? El hombre, o homem. La casa, vem o feminino. La hormiga, que é a formiga aí. La mujer. Então, estão todos no singular e aí a gente vai passá-los para o plural. Então, nós temos el libro, qual seria o plural? Los libros. Então, tá muito fácil aqui, pan comido mesmo, porque a gente tem o uso do plural, a gente já vai entendendo um pouquinho mais o uso do plural. Então, terminou em vogal, acrescenta o S, beleza? El árbol, los árboles, terminou em consoante, acrescenta o ES. Então, los árboles. El hombre, terminou em vogal, então acrescenta só o S. Los hombres. La casa, e agora tá todo mundo na onda de La Casa de Papel. Então, que legal, né? Do seriado aí. Las casas, la hormiga, las hormigas, la mujer, las mujeres. ¿Sí? Aqui nós vamos ter, então, os casos especiais, porque estava simples ali, el, la, los e las, e agora a gente vai ver o uso, porque, por exemplo, se houver uma questão das 5 do Enem com o uso do artigo, que tem, o Enem ele é muito bacana porque ele contextualiza a gramática. Então tem a partir do texto ali, o uso do artigo dentro daquele texto, na linha. Então não é simplesmente algo solto como a gente viu nos exemplos ali, relacionados a el hombre, la mujer, e aí qual seria o plural deles. Os casos especiais realmente, se houver uma questão relacionada a artigo no Enem, o que vai acontecer? Eles justamente podem cair e tem uma possibilidade muito grande de cair em prova. ¿Sí? Vamos. Casos especiales. Antes de sustantivos femeninos singulares que empiezan por A o HA, o HA, tônicas, porque o H em espanhol não tem som. Então eu falo A simplesmente, não tem som como em outros idiomas a gente pode ouvir o som da letra H, né? Mas em espanhol não tem som. Então tenho tônicas, se usa o artículo definido masculino el. Ai, como é que é isso? Como acontece? Agora há pouco eu vi que o el é usado com palavra masculina e de repente eu vejo uma palavra como águila, como hacha, que é machado, diferente, né? Como hada, como água, água fria. Tá, mas água fria realmente é uma palavra feminina, tanto é que o adjetivo ali, fria, está no feminino, alma, e de repente a gente usa o artigo el. Aí em espanhol existe um fenômenozinho chamado eufonia, que é quando existe um choque de sons iguais. O que vai acontecer? Por exemplo, eu tenho aqui, vamos aqui no cantinho, né? Eu tenho aqui a palavra água, a palavra hada. Vamos pegar duas, tá? Hada, de hada madrina, da fada madrinha. Se eu chamo a palavra, se eu pegar bem essa tonicidade, comparando com a língua portuguesa, chamar a palavra para identificar a sílaba tônica, se eu falo água, a sílaba tônica que a gente percebe, o sonzinho aqui inicial, A. Não é isso? Hada, o início, porque até então não tem diferença de tonicidade, a gente pode até fazer aí uma comparação tônica com língua portuguesa, chamando a palavra, né? E aí eu tenho água, hada, o que elas têm em comum? São femininas, estão no singular e começam com um som de A, forte, tônico. Ah, mas a água em espanhol não tem acento? Não tem a ver com a tonicidade em si, e sim com a regra de acentuação, que depois a gente vai ver também, ok? Então, água, hada, são duas palavras femininas no singular. Esse caso especial do e no lugar do lá, são poucas as palavras, mas realmente é interessante que você aí saiba o uso direitinho do caso especial. Então, eu vou pegar aqui.
se eu for colocar pelo caso comum, lá, normal, lá do artigo definido, o que vai acontecer? Quando eu chamo a palavra, em espanhol tem essa coisa da fluidez, de como se a gente estivesse unindo, por isso que dá uma rapidez ao falar espanhol. Então eu vou dizer, se eu pronuncio, l'água, l'água, lá. A gente não consegue perceber a diferença, parece que se acoplaram ali, né? E aí, o que aconteceu? O A de lá é forte e o A de água também, ou A de ada, o som aqui. Esse choque de sons iguais é o que a gente chama de eufonia. Então, existem algumas palavras que, aí a regrinha é, palavra feminina que começa com A, sendo tônica, tem que ser a sílaba tônica. Não necessariamente precisa estar com acento, a la tilde, não precisa. Mas é a tônica. O que vai acontecer? Ao invés de nós usarmos o lá do caso comum, a gente usa o el do caso especial. Então, em espanhol, se a gente for unir, se a gente ouvindo, olha como é que fica, ouçam, né? Como é que fica legal. Ou a gente consegue discernir aí o lá, o el. Aí eu vou dizer el agua, helada, e posso correr. El agua, helada, a gente consegue ouvir o el, consegue ouvir o ada, e fica mais fácil. Então, é uma regra fixa em espanhol para palavras femininas, isso é específico. Palavras femininas que empiezam, ou seja, começam com A ou HA, palavra feminina singular, tá? E a gente usa o el. Isso é interessante. Então, caso o Enem coloque uma questão gramática, mesmo que contextualizada, se for de artigo, o caso especial do el no lugar do lá é bem provável de acontecer. Bueno, tá, professora, então, qual seria aí um outro entendimento para eu saber que existem palavras que começam com A e não pedem o caso especial? Vamos pegar aqui também no cantinho, ó, a palavra alimentación. Eu nem coloquei ali qual é a sílaba tônica, mas se a gente for observar alimentación, eu vou pronunciar. Então, alimentación. Qual a sílaba mais forte? Foi o A ou foi o sion? Então, aí em casa a gente percebe, onde você estiver, né? Era o sion. O que acontece? Palavra feminina. Começou com A. A gente usa qual artigo? Caso comum ou caso especial? Realmente o caso especial. Para que você entenda ainda mais aquela coisa da água ali, para você entender ainda mais o que vai acontecer. Por mais que eu corra, ouça. La alimentación, la alimentación, la alimentación, la alimentación. Eu escuto lá e escuto alimentación. Então não acoplou ali como l'água para entender o que é esse choque fonético. Acho que assim fica mais claro da gente entender, né? Então, esse é um caso especial. Agora, tem algumas exceções? Tem. Então, a gente tem aqui, ó, los nombres de las letras del alfabeto. Em espanhol, as letras do alfabeto, elas são todas femininas. Tem gente que me pergunta assim, nossa, mas eu nunca pensei nisso. Nem em português eu sei, né, se é masculino ou feminino. Aí, gramática comparada, em português as letras são masculinas. O A, o B, o C, em espanhol são todas femininas. La A, la B, la C, la H. Então, essa daqui seria uma exceção, porque é o nome da letra. Quando o substantivo va precedido de um adjetivo ou los nombres propios femeninos, principalmente aqui, ó. La Ana. Nome próprio, continua o lá, tá? Enfatizando aqui o nome. Quando o substantivo va precedido, então quando vem um adjetivo antes, esse adjetivo ele quebra ali, por exemplo, la bonita hada. A fada, a bonita fada, vamos dizer assim. O adjetivo precedeu, então quebrou essa eufonia, né? Ou alguns dizem cacofonia, esse choque fonético, ok? Então isso daqui tem que ficar bem observado. Vamos apagar aqui, pode borrar aqui, você pode borrar, usando uma palavrinha do falso cognato, né? Que é aquela palavra enganosa, que todo mundo morre de medo, acha que espanhol só é falso cognato, mas não, só que não. Então, vamos aqui,
la alimentación, acho que fica claro assim, para a gente poder entender melhor. Aí onde você está, realmente marque o uso do artigo ele no lugar do lá, tá? Como algo muito importante para poder dar uma revisada. Nós vamos fazer exercício aqui também, mas é importante marcar como algo assim fundamental, básico, porque o artigo é muito simples. E, lá, los, las, ok. Mas quando a gente coloca em prática caso especial, aí pode dificultar. Então, uma coisa que é interessante, que eu reparei, em várias provas, não só do Enem, assim, mas em provas que são cobradas, ou que é cobrado o uso do artigo, esse caso especial, o que acontece? A palavra água aparece muito. Por que será? Imagina, primeiro que ela já, por si só, em espanhol, é estranha a nós brasileiros, porque água em português é acentuada, então já começa aí, peraí, como é isso, né? Então a palavra, ela é realmente feminina, a gente coloca aqui até o adjetivo depois, para dizer, ó, continua sendo feminina, tá? O ele só está acompanhando a palavra, e aparece demais a palavra água, justamente por essa situação da palavra ser diferente. Principalmente na escrita ali, a gente acha que é peguinha, né? A gente pensa, não é possível, isso aqui é um peguinha. Água sem acento. Porque a gente tem a tendência a comparar português e espanhol como se fosse assim, tudo é muito fácil. Português e espanhol, tudo a mesma coisa. E não, né? Espanhol, a gente pode fazer gramática comparada sim, mas não necessariamente dizer que são iguais. Nasceram realmente, têm a mesma raiz, mas dizer que são iguais, aí vem os falsos cognatos, mas mesmo assim a gente consegue driblar e fazer uma boa prova. Seguimos? Vamos aí? Outro caso especial que a gente tem, mais alguns na realidade. Casos especiales. Antes de los días de la semana solamente se emplea el artículo. Então o que acontece? Dias da semana. Em espanhol a gente usa os dias da semana, el lunes, que é a segunda, el martes, el miércoles, e aí vai na sequência. El viernes, el jueves, el viernes, el sábado e el domingo. E a gente usa muito. A gente pode reparar, tem aluno que me pergunta, professora, a prova ou os textos em espanhol estão lotados desse tal de lá, lê, ele, que ainda tem um tal do lê, né? E aí o lo é muito cheio disso. Principalmente os artigos, em espanhol a gente realmente usa bastante, até mesmo na fala, né? A gente usa bastante. Então, para os dias da semana, a gente não diz simplesmente lunes. Então, a gente vai dizer el lunes, e quando está no plural, porque repara, vou até colocar aqui a palavra lunes, el lunes. Sabe aquelas palavras que a gente tem em português, como bíceps, e que não há necessidade de colocar a palavra em si, mas sim o artigo no plural? Então, a palavra lunes, de lunes a viernes, de segunda a sexta, em espanhol já terminam em S. Então, a palavra em si não vai para o plural, e sim o artigo, né? E aí, a gente coloca aqui los lunes, continua, ok? Então, há necessidade de nós usarmos os artigos sim. No se emplea como em português a contracção delante de los dias de la semana. Então, por exemplo, a gente diz na segunda, né? Em espanhol, nem a contracção, que é a união de uma preposição com artigo, e muito menos uma combinação. Quando eu digo em português, eu vou dizer na, em espanhol é uma combinação, en la. Como os dias da semana são todos masculinos, muita gente quer dizer en el. Não, a gente não vai usar aqui nenhuma combinação, é direto. Na segunda-feira vou trabalhar. Em espanhol, el lunes, já vai direto ao artigo, por isso é um caso especial. El lunes voy a trabajar. Bueno, já que não se usa preposições antes de los dias de la semana, então a gente vê aqui, não se usa a preposição en. Aí a gente tem, só para reforçar, na segunda-feira vou estudar, el lunes voy a estudiar, correto, e en el lunes vou estudar. Não, aí aqui a gente pode dizer que é quase que um portunhol, né? A gente tentando adaptar realmente a língua estrangeira ao nosso idioma. Então, vai direto aos dias da semana, o uso do artigo junto com os dias da semana. Seguimos? Vamos só apagar aqui um pouquinho.
Então, é importante saber aí, tem muita gente que se confunde aí com os dias de la semana. Aí tem gente que me pergunta, mas os dias da semana tem a ver com o quê? Com a lua? Lunes tem a ver com a palavra luna, que é a lua, né? Então, seguimos. Vamos aí. Bueno, aqui a gente vai pincelar um pouquinho com os indefinidos e indeterminados. Então, a gente tem que pensar, o que o determinado faz, o definido faz, o indeterminado vai seguir, inclusive nos casos especiais, né? Então, eu tenho aqui quem não sabe espanhol fica meio perdido. Nossa, com M ou com N? Até a gente articula um pouquinho, porque em espanhol tem muito isso de articular mesmo as letras, né? Para o som sair melhor também. Então tem com N, unos. Eu vou falar, mas parece uma bobeira, eu já vi a escrita, mas muitas vezes a gente pode se confundir na hora da prova, na hora da leitura. Mas enfim, unos, una, unas. Aí a gente vai brincar com aquelas palavras, tá? Então, eu tenho aqui S, M, S, substantivo masculino singular, S, M, P, L, substantivo masculino plural. Então, vamos lá para o feminino. S, F, S, S, F, PL para o plural, só para a gente poder entender aí que se repetem os usos dos definidos, determinados para os indeterminados. Então, vamos pegar o mesmo exemplo, el libro, un árbol, un hombre, una casa, una hormiga, una mujer, e aí o plural deles, unos libros, unos árboles, unos hombres, unas casas, unas hormigas e umas mulheres. Então, a gente vai seguir aí o mesmo caminho dos determinados. E aí fica a dica também para o caso especial, se eu uso o el no lugar do lá, para a palavra água, por exemplo, ou palavras como água, hada, alma, que são femininas, no singular, tá aí o plural e o plural. Não, o plural continua caso comum. Las águas, las almas, e a mesma coisa para una, unas, tá? Então, o una vai embora e o fica ali junto, né? Dando aquele apoio moral para os nomes e os substantivos. Só fazendo uma brincadeirinha aqui. Seguimos, então, vamos praticando um pouquinho o espanhol também. Los artículos siguiendo, normalmente no se usa artículo con los nombres de continentes, países, regiões, províncias ou cidades. Então, em geral, a gente não usa antes de nomes de países, regiões, como está aqui, as cidades, salvo se o nome mesmo inclui um artículo ou se esté especificando uma região determinada. Por exemplo, Espanha se diz Espanha, mas quando eu estou especificando uma região da Espanha, que é a mais verde, que é a região sul da Espanha, eu vou dizer La Espanha Verde. Todo mundo vai lembrar que é da região de Andalucia. Además, hay un pequeño número de nombres de países que admiten artículo, aunque, ou seja, embora ou ainda, puedan funcionar perfeitamente sem ele. Ou seja, se você não usa antes de nomes de países, continentes, não tem problema deixar de usar, né? Vamos colocar que vamos dizer que é um uso móvel ali. Mas existem alguns, sim, que a gente usa e vamos ver quais são. Estados Unidos, los Estados Unidos. Se eu quiser dizer Estados Unidos, então nomes específicos aí, países, continentes, cidades, como a gente viu, a maioria não usa, só para especificar, Brasil. El Brasil pode ser que eu esteja me referindo ao governo ou esteja me referindo ao futebol, né, ao time de futebol brasileiro, El Brasil, tá? E esses aqui, eles pedem um uso, mas se a gente não quiser usar, não tem problema algum. Japão, el Japão, Peru, el Peru, Equador, el Equador, Argentina, la Argentina, mas separa que começa com A, mas aqui a Argentina, tia mais forte, né? A Índia, la Índia, tá? Então, seguimos aqui. Vamos praticar um pouquinho? Vámonos. Ejercicio de clase. Completa las siguientes frases con los artículos
definidos. Então, a gente tem que ter uma ideia. A gente está pedindo o definido, porque sabendo o definido, o indefinido é só seguir o que eles fazem, que os definidos fazem, e aí os indeterminados ou indefinidos seguem atrás. Então, aqui, será que Espanha e Portugal formam o que se chama Península Ibérica? Será que há necessidade? Se encaixa ali naqueles países alguns que pedem? Ou, domingo vou à la playa. Domingo, dia da semana, eu uso. Domingo é masculino, eu vou usar como preposição antes do artigo. Brasil é um grande país. E aí? Como é que a gente vai fazer? E Japão é uma grande potência econômica. Então, será que eu coloco ou não coloco? Vamos às respostas. Vamos ver se você vai acertar. Seguimos. Aqui. Vamos aí. Muy bien. Quem aí? Muy fácil. Pan comido. Marcou Espanha não. Portugal tampouco. Então, a gente não tem necessidade, porque Espanha e Portugal não fazem parte ali daqueles... São pouquíssimos os países, né? Até continente. África, por exemplo, pode. Mas aqui, o uso não há necessidade. El domingo. Sim, aí eu uso diretamente o artigo junto com o dia da semana. Brasília é um grande país, então marcou aí direitinho, que não é, pode colocar um xizinho, né? Então, para dizer que Brasil não, a não ser que eu esteja falando alguma coisa do país. El Japão, Japão faz parte lá da listinha que a gente pode usar como opcional. Se usa mais, mas se eu não quiser usar também, el Japão é uma grande potência econômica. Que bem! Tô gostando, assim, bastante. Acredito que você coloca mesmo os acertos aí para você se empoderar e dizer assim, consigo fazer bem e entender melhor. Até mesmo para os textos fica mais fácil esse uso, o entendimento do uso dos artigos. Então, seguimos. Mais uma, só para a gente poder entender. ABCD aqui, não é como nem ABCDE, só para a gente poder ter uma ideia, são questões específicas também, aí por aí de bancas do Brasil, tá? Então, o artículo definido usado delante de cada palavra é alma, águas, hada, leite, miel, H. Então, a gente vai aqui, por exemplo, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 palavras. Se eu já consigo identificar 3, o uso do artigo, então para agilizar um pouco a questão, a gente realmente... Agora tem um segredo para contar, tá? A palavra leite, ela que a gente vai ver ainda, e a palavra miel, elas são femininas. Ou seja, elas estão dentro das palavras heterogenéricas. O que são essas palavras? Elas são as palavras que têm em português e espanhol bem parecidas à escrita e o significado, mas com um gênero diferente. A gente fala o leite em espanhol, la leche. E miel, la miel, que é o mel, né? Tá? Então, já com essa dica, vamos ver o que você marcou aí. Letra B? Muito bem. El alma, pela questão do uso justamente do el no lugar do la, então caso especial, las águas, não, porque aqui está no plural, então o uso do caso especial simplesmente acontece com o singular. Helada, aí também volta ao caso especial. La leche, que aí é uma palavra heterogenérica. La miel, la H. O que acontece com H? É a letra do alfabeto, é o H. E lembra que a gente viu? Todas as letras do alfabeto espanhol são femininas. Então, por isso. Bien? Seguimos. Plural de las palavras. A gente já entende ali, no iniciozinho eu coloquei, se a palavra terminar em vogal, a gente acrescenta S. Se terminar em consoante, a gente acrescenta ES. Então aí fica bem bacana mesmo, bem parecido com língua portuguesa em alguns momentos, né? Nem sempre, porque existem palavras em língua portuguesa que a gente só acrescenta ES, mas em espanhol terminou em consoante, necessariamente tem que ser o ES. Mas vamos aqui. Quando a palavra termina em vocal, A, E, I, O, U, se agrega S al final. E aí a gente tem blanco, plural, blancos, niña, que é a menina, ninhas, verde, verdes, azeitonas, eu gosto de azeitona. Você gosta? Azeitonas. Então a gente tem aqui bem o básico do plural. A gente já vai fazendo isso automaticamente com o uso dos artigos, mas só para nos fortalecer um pouquinho mais.
E aqui, quando a palavra termina em consonante, se agrega ES ao final. Então, eu tenho a palavra árbol e a gente vai acrescentar árboles. Repara que acrescentou, quando a gente acrescentou ES, a palavra partiu de 2 sílabas para 3, mas aqui o acento continuou, porque proparoxítona, em espanhol, que tem um nome chamado de esdrújula, continua também sendo acentuadas e todas são acentuadas. Coração, acrescenta esse, mas o que aconteceu? Palavras terminadas em on, o acento vai embora, tá? Acrescentou no plural, vai embora. Sillón, que é a poltrona, né? Bem confortável, que aí pode estar sentado em uma poltrona boa e confortável, mas é em espanhol sillón. Ou tem a pronúncia de sillón, ou como argentino, vamos brincar um pouquinho, né? Sillón, mas enfim, el sillón, sillones, como eu disse, terminou em on, o acento vai embora no plural. Marrón, que é a cor, marrones, sim? Então, muito, muito legal o uso do plural. Bueno, a próxima aula a gente resolve um pouquinho as questões de plural. E também vamos seguir com heterogenéricos y más algunas cositas más. Muchas gracias. Hasta la próxima clase. Muchos besos, gente. Hasta luego.